capítulo 35, verso 16. Falei com você, eu fiquei oscilando dentro desses dois textos. É uma mensagem que Deus já me deu há algum tempo, mas essa palavra queimava muito dentro do meu coração. Eu gostaria de compartilhar ela com você aqui nessa manhã. Versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. Versículo 17. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Versículo 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Você pode dizer graças a Deus? Amém. Me preste aqui alguns minutos da sua atenção. Eu queria ser bem fiel àquilo que Deus falou comigo dentro desse texto e compartilhar com você aqui nessa manhã. O texto, a qual hora nós lemos, ele vai falar bem claro e bem direto. Perceba comigo, existe um homem, Jacó, ele está junto com sua família, sua comitiva. Era um homem que possuía alguns bens e ele está fazendo uma viagem. Sua esposa, ela está gestante. Perceba comigo que essa viagem ela não é uma viagem não pensada nem irresponsável. Porque talvez de repente você já entendeu o texto. Poxa, ele estava andando aí com a esposa dele. Naquela época não tinha Uber, não tinha como chamar, Dema. Vou chamar o 99. Ele leva a gente até lá. Não, era a pé. Um jumento, um cavalo, uma carruagem. Mas as ruas não eram asfaltadas. Então, qualquer viagem, por mais curta que seja, ela tinha sua dificuldade. Sua esposa estava prestes a ganhar um filho. E Jacó, ele decide fazer essa viagem porque não era uma viagem tão longa, era uma viagem curta. E ele vai com sua comitiva, esposa. Ele segue nessa viagem. Porém, o texto vai nos dizer que no meio dessa viagem, ela é interrompida. Porque a sua esposa, ela entra em trabalho de parto. O texto, os historiadores, eles vão nos contar que as dores a qual ela sentia eram dores incomuns. As mulheres aqui que já têm filhos, talvez podem confirmar isso. Sim, que a dor de parto é terrível, horrível. Mas as dores aqui, nesse caso, elas eram incomuns. Então, além da dor que a mulher já sente, eram dores anormais, pastor Braga. E acompanhava também nessa comitiva uma parteira. Sempre conduzia como alguma mulher ficava gestante, sempre tinha uma do lado. Para qualquer emergência, ela pudesse socorrer. As condições eram um pouco diferentes do que nós vivemos hoje. E essa mulher, ela vira para sua esposa e diz para ela assim, ó: fique tranquila, pois esse filho também você vai ter. E o processo do trabalho de parto, ele começa, se inicia, as dores aumentam, e o texto vai nos dizer que a sua alma sai do seu corpo em algumas versões. Essa mulher aqui, ela está morrendo. Perceba comigo que aqui nesse texto aqui, há um mix de emoções. A sua mulher está morrendo e o seu filho está nascendo. Eu sempre me lembro muito bem, quando a minha esposa ela estava grávida, do Jaiminho, talvez de repente você conhece, você já viu, talvez na rede social, correndo por aqui, né? Agitado, como sempre. Eu lembro que, para mim, foi uma surpresa. Eu já tenho uma filha, o nome dela é Gisela, tem 19 anos. E eu falei com a minha esposa, eu falei para ela assim, bom, se vier um menino, será bênção. Ou completo o meu casal. Falei, bacana. Mas se vier menina também, eu estou tranquilo. Eu gostei de ser pai de menina. É bênção também. Nosso pastor tem 2 meninas. Daqui a pouco está vindo aí a terceira. Ele não está aqui, eu posso falar. Depois ele me puxa a minha orelha. Mas eu falei, amém. E eu acompanhei ela em todos os seus exames. Teve um em questão que eu não pude ir.
Aí ela foi lá, né? Aí ela falou... Eu acho até, meus irmãos, que ela moveu alguns pauzinhos para mim poder não chegar lá. Porque naquele dia, ela filmou tudo lá. Colocou num CD e tal. Fez uma carta. Eu estou contando isso aqui para você para poder compartilhar a minha emoção em ser pai. E pensando aqui também com a mente de Jacó no que aconteceu dentro dessa história, desse enredo. E eu ansioso, e aí como é que foi? Ela me respondia há pouco no WhatsApp. Não, tudo bem. Não, foi tudo ok. Foi tudo certo, deu tudo certo, tá tudo bem, tá? Aí eu falei assim, não, mas e aí? Porque era o dia de descobrir o sexo do menino. Na ocasião, ainda não sabia que era um menino. Aí ela trouxe um DVD e tal. Beleza, aí falou assim, não, vamos ali. Ó, quando eu entrei dentro de casa, cheguei do trabalho, ela falou para mim assim, ó, Jaime, infelizmente, tal. Ela ainda usou essa frase, infelizmente, é uma menina. Eu falei, não, infelizmente não é bênção. É filho. Eu não estava tão preocupado com isso, na verdade, lá no fundo. Lá. Possível. É porque eu queria completar, entendeu, irmão? Quebra-cabeça. Queria completar um negócio. Aí eu falei assim, não, tá bom, não tem problema não, filho. Ó, tô com o DVD aqui, eu fiquei meio acima, eu falei assim, não, mas eu vou assistir assim mesmo. Eu falei, põe aí que a gente vai ver. Aí colocou lá, já tava grandão, né? O moleque nasceu gigante. Aí, grandão, eu tô olhando, né? Tá, irmãos, quando eu olhei assim bem no meio assim, eu falei, rapaz, tem algum mistério ali no meio das pernas. Falei, mas a irmã falou que é menina. De repente, sei lá, não sei se é o cordão umbilical, né? Tá torcendo. Aí olhando bem assim e tal. Ela, não, tá tudo certo. Ela falou assim, não, beleza. Ela falou assim, pega aqui um café aqui e tal. Quando eu entrei numa salinha assim, aí tinha lá uma cartinha, umas bolinhas azuis. Aí tava lá, olá papai, eu sou o Jaiminho. Irmãos, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu descobri o sexo do meu filho. Eu falei, poxa, que felicidade. Fiquei muito feliz, eu amo meus filhos. Amo o Jaiminho e amo a Gisela também. É o nome da minha filha. E eu fico imaginando comigo aqui, Abraão naquela situação. Ele estava prestes a conceber o seu filho naquele momento. É só para a gente poder entender o que estava acontecendo no coração daquele homem naquele momento. A situação em que ele estava vivendo. Talvez de repente você tenha a sua história. Poxa, a minha foi diferente. Eu nem sabia quando eu descobri, meu Deus, mas ele nasceu. Ela nasceu. Poxa, nós comemoramos, foi assim. Talvez de repente se eu emprestar um microfone aqui, nós vamos ficar de testemunhos em testemunhos. Pela felicidade que você teve e o momento que você viveu. E Jacó está vivendo esse momento. Porém, no meio dessa felicidade, ela é interrompida pelo falecimento da sua esposa. O texto aqui vai se discorrendo, e a Bíblia vai nos dizer que no último instante, a qual essa mulher tinha de vida, ela faz algo, ela toma uma atitude que não cabia a ela. Ela se levanta no seu último suspiro e dá nome a essa criança. E ela diz assim, ó, o nome dele, ela diz isso para a parteira, vai ser Benoni. Os judeus, eles têm esse costume de dar nome a algumas coisas ou a um filho pelo momento ao qual eles estão vivendo naquele momento ali. O que está acontecendo, na verdade. Então, para ela ali, aquele momento era de dor. E ela disse assim, ó, o nome dele vai ser Benoni, filho da minha dor. Ela toma uma atitude, eu já disse aqui, vou repetir para que você possa entender bem. Isso não cabia a ela, ela não tinha o direito de dar esse nome. As mulheres naquela época não trabalhavam, muitas das vezes nem contadas eram. Que dirá dar nome a uma criança. Do outro lado, nós já narramos aqui, está nosso patriarca Jacó. Observando aquela situação toda. E ele, ao ver o que estava acontecendo, penso eu comigo aqui, conjecturando o texto sem feri-lo, minha esposa está morrendo. Eu não vou mexer nisso aí agora não. Deixa passar mais alguns dias. Deixa a criança crescer mais um pouco. Depois eu vou lá no cartório e resolvo essa situação. Mas Jacó naquele momento ali ele toma uma posição. O que Jacó rejeita ali naquele momento não é só um nome, mas é um futuro. Ele vira, naquele momento para a parteira ele diz assim, ó. Oh, o nome dele não vai ser Benoni não.
O nome dele vai ser Benjamim. É o filho da minha mão direita. Esse daí é o filho da promessa. Eu não posso deixar que essa situação que está acontecendo hoje interfira no futuro que Deus tem para o meu filho, para minha casa e para minha família. Jacó se levanta naquele momento e toma uma atitude e profetiza. Não vai ser Benoni. O nome dele vai ser Benjamim. Não é dor, é força. Jacó entende ali naquele momento o seguinte: eu não posso deixar que as situações que hoje eu vivo venham interferir naquilo que Deus me prometeu ou naquilo que os céus têm para a minha vida e para a minha casa. Muitas das vezes, perceba comigo, já aconteceu várias vezes comigo também, a gente fica preso em algumas situações, em palavras que pessoas proferiram ao nosso respeito, a respeito da nossa casa, e a gente deixa que isso venha impedir a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso ministério. Eu digo isso sempre, vou repetir aqui agora. A promessa de Deus sobre a mim e sobre a tua vida, ela não tem data de validade, pastor Braga. Não é alimenta, não. Venceu em 2023, 2024. Eu estou esperando só Jesus voltar, porque para mim acabou. O que Deus prometeu a respeito da tua casa, da tua vida e da tua família, ainda está de pé. É como eu falei aqui no início aqui, já passou setembro, mas nós estamos chegando na metade de outubro. Deus ainda pode realizar coisas extraordinárias na tua vida e na tua casa. É só você crer. Jacó toma uma posição ali naquele momento ali, que talvez ninguém tomaria aqui nessa manhã. Ele poderia esperar mais um pouco, minha esposa está morrendo, pastor Braga. Eu vou aguardar mais um pouco. Hoje é domingo? Não. Lá, segunda ou terça-feira, de repente eu passo lá no cartório e troco isso. Jacó não deixou passar um minuto. Jacó não deixou passar um dia. Ele se levanta e muda essa situação. Pense comigo, se essa criança cresce nessa situação. Não, vou jogar um futebol aqui na escola. Vamos montar nosso time, pastor Braga. Escolhi pastor Braga, Diego vai escolher o outro. Chama quem? Chama o Dor aí. Fica com o Dor. Nem tu ia querer. Seja sincero. Agora, a questão de quando você tem uma visão dos céus para a tua vida e para a tua casa é diferente. Jacó mudou ali naquela hora. E depois, nas 12 tribos, pastor Braga. Tribo de Benjamim. Estava lá. Algo que foi mudado no passado. Deus fez no futuro prosperar, vencer, crescer. Pessoas puderam conquistar, receberam terras, tudo por causa de uma mudança. De um decreto que ele não permitiu que permanecesse na vida do seu filho. Ele trocou aquela situação. Talvez hoje, de repente, nós falamos aqui para algumas pessoas que receberam palavras dentro do seu ministério. E, pastor Jaime, deixa eu falar com você, eu acredito que talvez essa situação não muda mais para mim, não. Eu já tentei. Eu já orei, eu já busquei. Eu até ouvi, eu cantei com você que agora aqui pela manhã. Acabei de cantar agora. Eu entendi que Deus entra em cena contra o inimigo, mas a minha situação parece que não tem mais fim. Tem um tempo certo para Deus entrar e agir. Ele nunca chega atrasado. Quando Deus ele promete algo para nós, para a nossa vida, para o nosso ministério, nós precisamos de entender algumas coisas super importantes para que elas venham se realizar na nossa vida. Primeira coisa é entender o tempo. O tempo, ele não é só simplesmente para... não, Deus está dando um tempo que é porque ele ainda está preparando. Não. Quando Deus chega a te prometer alguma coisa, já está pronto. É importante a gente entender. A gente fica preocupado, pastor Braga. Vou receber o pastor Braga na minha casa. Pastor Braga é fino. Camarão, a salada, é alface americano. Já vi lá a esposa dele, lá, a Juliana postando as coisas lá. Eu falei, meu Deus. Eu falei, o dia que o pastor Braga vier aqui, eu vou ter que chamar um método, né? Para poder recebê-lo. Eu não sei. Não toma refrigerante. É suco. Suco é depois da alimentação. Tem todo um processo, irmão. Tem um ritual para o negócio. Deus não. Deus, quando ele chega a nos prometer, ele fala assim, eu já sei qual é a necessidade do meu filho. E eu já sei que ele está precisando disso. Fica tranquilo aguardando um pouco. Você não vai morrer de fome, o tempo não vai passar. Se eu te prometi, eu vou realizar e vou de encontro à tua necessidade. Deus faz assim. Quem se preocupa é a gente. Deus não. Deus já deixa tudo pronto. Já está tudo preparado. Pastor Jaime, mas ele me prometeu uma casa. Eu não vi nem a fundação. Fique calmo. Deus já passou até da laje.
Já está pronto, pastor. Já está tudo preparado. A gente que se preocupa com algumas coisas, com dinheiro, com recurso, com aquilo, quem vai, quem vem, quem não vai, com Deus não. O nome dele é já. E já está tudo preparado para a tua vida. Fique tranquilo. A gente tem essa preocupação, mas Deus faz dessa forma. Jacó muda esse decreto e as coisas automaticamente na vida dele começam a mudar. Ergue um altar, faz ali o enterro da sua esposa. E eu queria aqui te citar 4 coisas, e nós já estamos partindo para o final. Pode ficar tranquilo que vai dar tempo aqui desse irmão de te levar para poder almoçar. Olhe para ele com cara. Isso. Porque às vezes tu fala, eu liberei aqui a palavra aqui, tu não olhou, ele deixou para lá. Tem 4 coisas aqui que eu queria falar com você aqui. Por que Jacó corre para mudar o nome do seu filho? Aí aqui é o primeiro ponto. Se quiser anotar, você pode anotar. Na área que Deus mais moveu na sua vida, é aonde Deus vai te usar para mover os outros. Tem gente que às vezes não entende o processo. Pastor Jaime, eu já passei por diversas dificuldades. Eu já abri um negócio e eu quebrei. Eu iniciei um relacionamento e eu terminei. Eu achei que era o relacionamento da minha vida e ele acabou. Deus vai usar essa mesma área aí, a qual você teve um déficit, se levantou e hoje está de pé, para poder abençoar outras pessoas. Já aconteceu comigo. Eu já passei por diversas áreas na vida que eu falei assim, Jesus. Eu falei assim, mas será que isso nunca vai dar certo? Daqui a pouco Deus vira uma chave, eu entendo algo, ou Deus me mostra algo que eu não estava vendo, e aquilo acontece na minha vida. Eu falei, meu Deus. E era por algumas coisas que eu já tinha passado já pela frente dela por diversas vezes. Deus vai e me faz enxergar numa ótica diferente, e aquilo dali acontece. Daqui a pouco, quando eu vejo, vem uma pessoa me perguntar, pastor, já não sei. Eu não sei nem se o senhor conhece disso. Quando eu vejo, é uma área que eu domino. Às vezes Deus está te preparando para poder te levar para um patamar que você nem enxerga. Eu lembro, pastor Braga, porque tem promessas que não cabem no nosso endereço. Deus fala para a gente aqui assim, às vezes você está sem 1 centavo no bolso, irmão. Sem 1 centavo no bolso. Misericórdia, Senhor. Sem 1 centavo no bolso. Aí, Deus vira para você e fala para você assim, pastor Braga, vou eu te levar de avião. Aí quando fala avião, teve gente que recebeu. Aí quando fala de avião, pastor Braga, aí que a gente treme. A gente fica assim e fala, Jesus. Fala assim, estou conseguindo pagar o Uber. Como é que eu vou de avião? Mas aí a gente pensa que você está andando ou caminhando, ou Deus está prometendo de acordo com o teu recurso. Teu recurso não vem da terra. Aquilo que você precisa não está aqui. Está aqui, Está no céu guardado para você. No momento certo, Deus faz assim, vira e chega na tua mão. Você não entende como. Esses dias, eu estava aqui, pastor Branco. Estava trabalhando para lá e para cá. Daqui a pouco, quando eu vi, eu estava lá em Espírito Santo. Peguei e comentei, quando eu falei com meu pai nem acreditou. Ele falou, rapaz, eu falei contigo ontem. Eu falei, pai. Eu falei, eu estou aqui hoje. Eu falei, estou bem. Botaram num lugar que bom. Eu nem sei quanto é que é. Quem pagou? Aconteceu comigo, vai acontecer contigo também. Tu crê nisso em nome de Jesus? Deus providencia as coisas. Se for para o Senhor, pode aplaudir mais forte. Deus te liga a pessoas, faz você ter conexões que você nem imaginava. Hoje eu tenho amigos em alguns estados, eu fico pensando assim, rapaz, como é que foi que eu peguei amizade com esse cara? Eu não sei. Eu sei que ele me levou, depois mandou eu voltar, e me levou de novo, e aconteceu novamente, e já está marcando a próxima. Deus faz desse jeito. Segundo ponto, se você quiser anotar aí, você pode. Jacó não quis negociar com a dor. São coisas que nós, seres humanos, às vezes a gente prefere ficar sofrendo. A gente está vendo que aquele negócio não é de Deus, está vendo que não funciona, mas a gente continua insistindo. Você precisa de ter visão dos céus para poder entender o propósito de Deus na sua vida. O dia aqui, foi no culto do sobrenatural, eu preguei uma mensagem sobre Ana, e nós falamos muito sobre essa questão de visão. Depois que Ana entendeu o propósito que Deus tinha uma necessidade, e ela tinha outra. Quando ela alinhou o propósito dela aqui na terra com o céu, Deus foi e falou assim, eu vou te dar. Ela não tinha, ela decidiu entregar, isso aqui é coisa de crente mesmo. Ela decidiu entregar aquilo que ela não tinha. Deus falou, é isso. Nem tem, mas já falou que se Deus der, ela vai entregar. Aí Deus falou, é isso que eu estou procurando. É isso que eu estou querendo. Então me dá. Depois Deus vai e concede mais 5, pastor Braga. É coisa de crente. Tópico 3.
Raquel, quando diz Benoni, ela dá nome ao momento. Jacó, quando diz Benjamim, ele dá nome ao futuro. Foi isso que nós falamos aqui. Lá no livro de Efésios, não sei se eu vou encontrar o nosso textinho aqui agora. É Efésios 3:5, se eu não me engano. O apóstolo Paulo, ele vai falar, assim como eu fui circuncidado também na tribo de Benjamim. Eu falei, meu Deus, olha aqui. Nós estamos aqui em Gênesis. Lendo aqui atrás, lá na frente, tem alguém que foi um dos maiores desbravadores do Evangelho de Deus. Então, Jacó, lá atrás, ele tem essa visão do futuro. Talvez hoje você não entende o que você está passando, mas se hoje tu se levantar e liberar uma palavra sobre a tua situação, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, eu tenho certeza que antes do final do ano, eu vou ver tu contando o teu testemunho aqui, sobre aquilo que Deus transformou, fez e realizou na tua vida. O que você precisa fazer? É liberar uma palavra, tomar postura. Às vezes a gente está recebendo uma palavra negativa, ouvindo coisas de gente que a gente não tem que ouvir. Você vem para a igreja, faz campanha na tarde profética, no sobrenatural, no culto da vitória. Você vem no domingo, a que hora? Já vem aqui diversas vezes. Mas você não toma uma postura sobre aquilo que não é uma palavra do pastor. Não é uma oração da irmã que vai mudar a tua situação. É a sua decisão. É a sua palavra, a sua postura mediante a esse problema qual você está vivendo. Essa situação. Tem gente que ouve uma palavra negativa e se trava. Não, fiquei magoado. Nem vou mais. Acorda, meu irmão. Deus tem coisas grandiosas para a tua vida. Mas você precisa de ficar firme. Já teve vezes na minha vida ministerial que eu tomava umas pancadas que eu falava, rapaz, eu falava assim, sabe o que eu vou fazer? É só eu não ir mais. É só eu parar e não ir mais, irmão. Se eu não for, eu não preciso de continuar vivendo isso. Aí é hora que o Espírito Santo falava comigo assim, ó, continua. Você já foi até aqui, não tem mais como você retroceder. Até onde você caminhou, não tem mais como você voltar para trás. É daqui para frente. Vamos embora, eu estou contigo. Vamos avançar, vamos vencer. Você precisa de continuar. Tem gente que está travando o ministério por pouco. Pastor Jaime já falou comigo. Mas, faz tanto tempo, eu ainda era pequeno. Você ainda está vivo. Enquanto a vida há tempo. Então, deixa eu te falar. Pode ser hoje. Se você decidir profetizar coisas boas na sua vida, para o seu filho, para a sua casa, a partir de hoje, Deus transforma essa situação. Jacó, naquele momento ali, tinha tudo. Era a mulher que ele mais amava. Ele poderia interromper a viagem ali, parar ali naquele momento e falar, vou voltar. Acabei de ter uma perda. Eu não tenho mais motivos para prosseguir. Mas pelo contrário, ele continuou seguindo em frente, conquistando tudo aquilo que Deus tinha para ele, para a sua vida, para a sua casa. E o resultado você já bem conhece, nós falamos aqui. Deus lá na frente, citando algo, levantando uma tribo, levantando um povo de algo que ele mudou lá no passado. Você pode hoje escrever uma história nova para você, ou você pode estacionar. Parar e ficar olhando algumas pessoas conquistarem, algumas pessoas vencerem. Mas por que para mim não acontece? Porque você ainda não tomou uma posição. Porque você ainda não se levantou e falou, isso daqui não é para me matar, mas é para me fortalecer para aquilo que Deus tem lá na frente para mim. O ruim é que tudo que a gente pensa que chega até a nossa vida é para a morte, mas não é. É Deus te preparando. Você está num processo. Eu lembro, falei aqui outros dias, mamãe está sentada ali. Eu vivi um processo de Benoni. Um processo que algumas pessoas olhavam para mim e falavam, pastor Braga, isso aí não vai dar em nada. Já. Era até um menino bom, mas sinceramente, daqui a pouco, o diabo vai ceifar a vida dele. E está eu aqui, às 10h51 da manhã, falando para um povo abençoado da Devec Vilar dos Teles. Eu não aceitei Benoni na minha vida. Levantei, tomei posição e falei, a partir de hoje, eu transformo, eu mudo a minha vida. Através dessa atitude que eu estou tomando. Deus já me prometeu, eu já tenho uma palavra, é só eu continuar, é só eu avançar, continuar caminhando, permanecer firme naquilo que Ele prometeu para mim, para minha casa, e eu vou vencer. O ruim é que muitas pessoas recebem essa palavra, se acovardam e não conseguem avançar.
Tem gente acreditando mais num vizinho fofoqueiro do lado do que num Deus todo-poderoso que está sentado nos altos céus. Está ouvindo quem, irmão? Fale para esse irmão, eu vou falar poucas vezes isso aqui na mensagem, mas fale para esse irmão que está do seu lado aí, fala para ele assim, ó, você está ouvindo quem, meu irmão? Sua vida ela não é definida pelo momento ao qual você está vivendo. Maior do que esse momento ao qual você está vivendo é o propósito que Deus tem para a sua vida lá na frente. Mas você precisa de se posicionar, você precisa de mudar essa situação. Enquanto você ficar choramingando, acordando todos os dias, fazendo a mesma coisa, e não atentando para as promessas dos altos céus, para aquilo que Deus tem para a sua casa, você vai viver estacionado, estagnado. Parece que eu nem estou andando, pastor Jaime. Estou indo todo dia, já fiz campanha, já levantei, já orei, jejuei, não acontece. Calma. É um processo. Você imagina só, você contando um testemunho aqui, igual a nossa irmã que contou aqui agora. Mas você imagina se o testemunho fosse assim, ó. Pedi a Deus, de noite, quando foi de manhã, estava na minha mão. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Durante alguns anos, estava eu clamando por essa bênção. Achava que não iria mais acontecer. Mas o Senhor Deus, dentro de uma campanha ou dentro de um culto de manhã aqui num domingo, Ele realizou aquele milagre que eu tanto esperava. Aconteceu, a porta se abriu. Jesus proveu aquilo que eu tanto necessitava. Testemunhos é assim, ele precisa ser gerado. É isso que a gente tem que entender. O que você tem, o que Deus tem para você, Ele é grande, não tem como ser assim do acaso, do nada. Não é do nada. Tem que ter um preparo. Você precisa de compreender isso, parar de brigar com Deus, de questionar Deus pelo processo que Ele está fazendo você passar. Ele está te forjando para algo que Ele vai te entregar nas suas mãos. Tem gente que vive numa briga diária. Eu não sei, eu já estou esperando há tanto tempo. Deus está te forjando, ó. Estou preparando ela. Esse material ele precisa ser fundido, pastor Pragó. Precisa de ser mais forte. O que eu vou colocar nas mãos dele é algo grande, é algo tremendo, é algo grandioso. Não pode ser do nada. E a gente precisa entender, o momento pode ser de dor, mas o que Deus tem para você e para tua casa lá na frente, você pode ter certeza. É um projeto grandioso, você precisa de ter força, então se levante agora, profetiza agora, diz para o teu milagre, eu sei que tu vai acontecer, eu sei que vai chegar, aquilo que Deus prometeu para a tua vida, vai acontecer, Ele vai realizar, do jeito que Ele prometeu, é só você continuar, não desiste não, não para não, continua avançando, se levante, tem uma postura, e Deus vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida, irmão, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus?